Bom dia, galerinha! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de contrato de trabalho que a gente pode estar fazendo com os funcionários, tá? Então vamos lá. São requisitos do contrato de trabalho, assim como do vínculo de emprego, são os tipos de contrato, então, tá? Então existe o contrato por continuidade. O trabalho ele deve ser contínuo e não prestado apenas uma vez. Então, vamos supor que alguém vá dentro de uma empresa prestar um serviço determinado, tá? E esse serviço, por exemplo, ele vai ter uma duração de 6 meses, um ano, por exemplo, tá? Então, essa pessoa ela vai ficar prestando serviço para aquela empresa por um ano. Então, toda vez que solicitado, já é um contrato, a pessoa vai lá e faz o trabalho que ela foi contratada, ok? Isso acontece bastante, pessoal, por exemplo, com aqueles contratos de prestação de serviço, tá? Então, assim, em vez de toda vez que eu precisar eu te chamar e, enfim, eles já fazem um contrato com essa pessoa ou com uma outra empresa, tá? Terceirizada. E eles fecham ali um valor fixo por um ano e toda vez, por exemplo, que aparecer algum tipo de serviço que essa empresa faz, eles precisam estar indo lá dar essa manutenção, tá? Isso é feito geralmente quando precisa fazer manutenção, em vez de ficar pagando por serviço, que às vezes sai bem mais caro, eles pagam, então, um valor X por contrato, tá? De continuidade. Existe o contrato por subordinação, que é quando o empregado ele deve ser dirigido, orientado pelo empregador. Então, ele vai fazer exatamente aquilo que o seu empregador coordenar para ele estar fazendo. O contrato de trabalho por onerosidade é o que mais a gente utiliza, tá? Que é quando precisa ter o pagamento do salário ao empregado. Então, quando a gente assina a carteira de trabalho, esse contrato de trabalho, que além de assinar a carteira, você assina vários documentos lá na empresa, esse contrato, ele é um contrato de onerosidade. Você vai prestar o seu serviço, né? E a empresa vai pagar um salário para você, tá? O contrato de pessoalidade é quando ele é realizado por determinada pessoa. Num contrato de trabalho dessa maneira, eu não posso contratar uma empresa, por exemplo. Então, vamos supor que aqui no Jovem Aprendiz, tá? Para dar aula para vocês, lá no Senar em Florianópolis, foi contratada a minha empresa, tá? Só que a minha empresa, além dela estar vinculada ao Senar, esse módulo, por mais que eu tenha sócios dentro da minha empresa, esse módulo sou eu que estou trabalhando. Eu não posso estar mandando outra pessoa para estar trabalhando com vocês, tá? Então, é o meu nome que vai estar lá no sistema do Senar, que eu, então, vou estar prestando esse serviço. Então, esse contrato por pessoalidade é quando você contrata, por exemplo, alguém para dar uma palestra, tá? Por mais que essa pessoa tenha uma empresa, eu vou contratar a empresa dela, mas eu vou contratar a pessoa dela. Então, é o João, então é o João que vai ter que vir prestar o serviço, e não o Pedro, né? O João não pode mandar o Pedro, tem que ser a pessoa para vir aqui prestar o serviço. O contrato de trabalho por alteridade é quando o empregado não possui riscos. Ele pode participar dos lucros da empresa, mas nunca ele vai ajudar a pagar os prejuízos, tá? Por exemplo, aonde que nós temos esse tipo de contrato por alteridade? Os bancos, por exemplo, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, eles têm esse contrato por alteridade, né? Existe um concurso público para você trabalhar nesses bancos, porém, lá no teu contrato de trabalho, visa a participação na divisão dos lucros dessa empresa. As cooperativas também, tá? Mas a maioria, esses são os exemplos que eu lembro mais, seria o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Então, a pessoa vai, ao final do ano, ela vai receber uma participação pelos lucros da empresa.
Porém, se chegar no final do ano e essa empresa não obteve lucros, ela não precisa arcar com nenhum prejuízo, tá? Então, seria mais ou menos assim. Então, continuando aqui. O contrato de trabalho, ele ainda pode ser por prazo determinado e por prazo indeterminado. Então, o contrato de trabalho por tempo determinado, por exemplo, são os safristas que vêm aqui para Fraiburgo colher maçã. Quando eles vêm para cá, eles assinam um contrato que tem uma duração. Começa tal dia e encerra tal dia. O contrato de trabalho de vocês também é um contrato por prazo determinado. Ele tem uma duração de 1 ano e meio. Então, ele tem uma data de início e uma data de fim. Chegou no final desse contrato, você vai ser dispensado da empresa. O contrato de trabalho por prazo indeterminado é quando você assina a tua carteira, passa da experiência dos 3 meses, que a gente já vai falar sobre isso, e você fica funcionário da empresa por tempo indeterminado, até que você queira sair ou até que a empresa mande você embora, ok? O contrato de experiência, então. O contrato de experiência não é a única modalidade do contrato por prazo determinado, mas é a mais comum nas rotinas de administração de pessoal. Então, quando a gente contrata um funcionário, não precisa ser, não sendo safrista, não sendo esses por... É um funcionário normal, tá? Todo mundo vai passar por um período de experiência. O prazo do contrato de experiência, ele é de 90 dias. O máximo que eu posso colocar lá na carteira de trabalho da experiência é por 90 dias. Então, eu já vou explicar para vocês como é que funciona isso. Qual que é o objetivo do contrato de experiência? É testar o desempenho do empregado no ambiente de trabalho. Então, nós temos esse período de até 90 dias, se o empregador assim preferir, para testar esse funcionário, para ver se ele vai se adaptar, para ver se ele tem perfil, para ver se o desempenho dele vai ser legal. E o funcionário tem esse período de experiência para mostrar aquilo que ele tem de melhor, tá? Então, é bem importante esse contrato de experiência aí que a gente faz. Posterior a isso, você pode emendar o contrato da pessoa, a pessoa passa a ser fixa na empresa. Então, quando a gente fala assim, eu passei da experiência, passou o período ali do contrato de experiência e você continua como funcionário normal da empresa. Opa? Então, a duração desse contrato. O prazo máximo é 90 dias. Geralmente, as empresas fazem 45 dias, podendo ser mais 45, que aí daria 90 dias, tá? Algumas empresas já preferem só dar 45 dias de experiência. Então, passou 45 dias, a pessoa ou vai para a empresa ou é dispensado, tá? Mas o prazo máximo que a gente faz de contrato de experiência é 90 dias. Eu, pessoalmente, acho 90 dias um prazo legal, porque assim você consegue ensinar esse funcionário, ele consegue mostrar tudo aquilo, você consegue acompanhar, né? Ele consegue mostrar o que ele sabe fazer, o perfil dele, e você consegue avaliar. O que acontece geralmente, pessoal, nas empresas? Passou da experiência, o funcionário muda, né? Ele já não cumpre mais o horário direito, ele já não é tão empenhado. Então, o maior erro que um funcionário pode cometer é, depois do prazo de experiência, ele não continuar desempenhando bem as suas atividades, tá? Então, isso é bem complicado. Então, vamos pensar que você precisa ser um bom funcionário sempre. E a partir do momento que você não está desempenhando bem, que você não está satisfeito, é legal da parte do funcionário pedir para sair da empresa e achar, né, um emprego que ele realmente se identifique, ok? A forma dos contratos de trabalho. Os contratos de trabalho, eles podem ser tanto na forma escrita como verbal. Porém, recomenda-se que sempre seja feito na forma escrita. Por quê? Antigamente, tudo era feito através da conversa, né? Conversa de cavalheiro, que a gente chama. Então, eu converso com o meu funcionário, eu acerto um valor, eu acerto um horário, e aí quem é que vai provar tudo isso, tá? Então, para garantir que o trabalhador realmente receba o combinado e que ele tenha tudo certo e o empregador
também garanta que o funcionário vá cumprir com a parte dele, vai trabalhar tudo certinho, a gente sempre faz de forma escrita, tá? Então, eu posso ali digitar um contrato de trabalho, coloco ali todas as regras de horário, de salário, tudo certinho, ambas as pessoas vão assinar, e isso garante, né, que ambas as partes vão estar cumprindo com o combinado. Então, hoje em dia, não se usa mais essa parte verbal, né? Então, primeiro que a lei não permite mais que você contrate alguém sem ter um contrato de trabalho. Mas, por exemplo, eu tenho um sítio e eu contratei ali por um mês, na época ali de colher alguma coisa, eu peguei ali 15 dias, 20 dias, eu peguei ali a pessoa para me ajudar. Geralmente ainda eles fazem esse contrato por forma verbal, né? O cara vem, você fala que vai pagar tanto e, enfim, sim. Em alguns casos dá certo, tem outros casos que é bem arriscado, porque fica uma palavra contra a outra. Então, nada melhor do que escrito, ok? Pessoal, lá na página 10 da atividade da apostila de vocês têm duas atividades. A número 1 é uma foto de uma carteira de trabalho que nós não vamos preencher dessa vez, tá? E a 2 é uma questão para assinalar, bem simples. Então, vocês vão estar respondendo essa número 2. Como que vocês vão fazer? Como a apostila de vocês é digitalizada, vocês vão ler as opções de resposta, tá? Cuidem bem o enunciado para ver o que pede. É a opção correta, é a questão incorreta, vejam lá, tá? Observem bem o que ele pede. E aí, a resposta, vocês vão colocar no caderno de vocês, tá? Então, vocês vão escrever no caderno de vocês a data, dia 9/7/2020, atividade 2, página 10. E a resposta, vocês copiem a resposta dessa atividade no caderno e tirem a foto para mim, certo? Provavelmente vocês vão ter que voltar ali na apostila para ter certeza do que a atividade tá pedindo, tá? Então, voltem, leiam ali bem certinho os conceitos para vocês conseguirem responder essa questão. E para hoje seria só essa atividade, certo? Pessoal, última aula da semana, agora nós vamos nos ver só segunda-feira. Quem teve dificuldade com a internet ainda, quem tá sem luz, assim que voltar, já manda as atividades para a gente não atrasar demais. Lembrem de colocar a data, né, referente a qual data é essa atividade. E se mesmo assim tiverem dificuldade, tiverem dúvida, podem me chamar, certo? Um beijo grande, pessoal, e até segunda-feira. Bom final de semana!